Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal de espiritualidade. Todos os dias nós temos um encontro aqui neste canal para falar de algum assunto que envolve magia, esoterismo e espiritualidade. Hoje eu vou ensinar uma coisa muito interessante para vocês. Vocês já pararam para pensar no porquê as bruxas são retratadas com chapéus como esse? O chapéu da bruxa, qual que é o fundamento, qual que é o processo histórico por trás do tão famoso e popular chapéu? Tanto que quando a gente pensa em bruxa, logo vem na nossa cabeça o chapéu. Então, seja na bruxa, é muito comum ser retratada com esse chapéu. É comum também na figura do mago, né, esse chapéu pontudo, e até em coisas, por exemplo, que são associados ao Halloween, ao Dia das Bruxas, é comum o chapéu. Gilberto, que chapéu é esse, pelo amor de Deus? O que significa o chapéu da bruxa? E é esse o tópico de hoje. Antes de eu ensinar isso que você não encontra em qualquer lugar, deixa o seu vídeo nesse canal, se inscreve caso você não seja nosso inscrito. Lembre-se de, depois de terminar de assistir esse vídeo, assistir outros, que tem mais de 2.000 vídeos aí falando de espiritualidade para você. A primeira coisa, tudo o que envolve magia e bruxaria deve ser analisado sempre de uma ótica material e de uma ótica espiritual. Tudo que uma bruxa faz, ela faz ao mesmo tempo no plano físico e ela faz no plano espiritual. Então, enquanto a bruxa ela vai movimentando, ela está movimentando as energias no astral, mas está movimentando ali a sua varinha ou seu atame no físico. Quando uma bruxa, por exemplo, quebra algo num ritual de quebra de energias negativas, ela quebra no plano físico, mas ela quebra no plano astral. Então, pensar em magia e bruxaria sempre exige pensar nesses dois planos de existência, tá? O caso do chapéu, ele é muito interessante. Por quê? A bruxaria, ela remonta às práticas pagãs. Pagão significa do campo. Então ela está muito associada àquelas pessoas que viviam em contato com a natureza há centenas de anos, né? Aquelas pessoas que viviam no campo. E ainda hoje, quem mora na roça, quem mora na zona rural, pode confirmar que para se proteger do sol é comum o uso de bonés, chapéus. Então, como essas pessoas que praticavam a bruxaria eram sempre pessoas ligadas ao campo, a ideia do chapéu era essa, era um chapéu que os pagãos utilizavam para se proteger ali do sol. A imagem da bruxa é uma imagem caricata, tá? Eu vou avaliar outros aspectos, um dia vai ter um vídeo só sobre isso. Mas quando as pessoas pensavam nas bruxas, elas pensavam sempre de forma de escárnio ou de forma negativa. A imagem que a igreja pintou durante o período medieval das bruxas assustavam a população. Então eles diziam que bruxas tinham verruga na cara. Eles diziam que bruxas eram feias, velhas, carcomidas. Eles diziam que as bruxas eram... que o mal que movimentava, né, que dava poder às bruxas, as consumiam. Então eles pintaram bruxas feias, velhas, doentes, negativas. E a roupa também. Lembra que nesse período começou a surgir as pequenas cidades, né? Existiam os vilarejos. Geralmente, nos grandes centros, e aí quando eu falo grandes centros, eu falo vilarejos, cidades, né? Naquela época, o cristianismo já era a religião dominante. Então, inclusive as cidades tinham como centro as igrejas. Se você parar para pensar, no centro de uma cidade, normalmente tem uma igreja localizada ali. Então, é comum que na vida urbana existia ali o cristianismo, mas nas zonas periféricas, nas regiões de natureza, nas roças, no campo, ainda haviam reminiscências pagãs. A moda, ela sempre acelera e se desenvolve nas cidades. Né? A gente pensa, por exemplo, se você for numa roça, numa zona rural, você vai encontrar um estilo de vida que muitas vezes é décadas atrás daquele estilo de vida propagado nos grandes centros. Se você parar para pensar, isso é muito comum, né? Então, assim, a moda ela vai surgir primeiro naquelas cidades e depois vai se propagando para os interiores e depois chegando às zonas rurais. Pensa na televisão. Primeiro ela vai surgir nos grandes centros e depois vai se popularizando. Então, isso acontecia desde sempre. Então, esse chapéu, que era um chapéu comum, né, esse chapéu pontudo, que era muito comum durante
a Idade Média, né, o princípio da Idade Média, até anterior a isso, ele foi caindo em desuso na cidade, mas permanecia no campo, tanto pela questão de poder aquisitivo daquelas pessoas, como também porque elas não acompanhavam a moda. Então, aqui na cidade, esses pagãos bruxos eram tidos como atrasados. Esse chapéu, ele era tanto caricato, quanto símbolo de pobreza, quanto símbolo de atraso. E isso é uma coisa muito comum. O paganismo é visto pelos cristãos como algo antigo, como algo atrasado, né? Como Jesus já veio e quebrou aquilo tudo. Então, quem ainda insiste em cultuar os deuses pagãos são pessoas atrasadas. Esse era um pensamento muito comum durante a Idade Média, tá? Essa ideia de que o cristianismo ele era a evolução e o paganismo o atraso. E aí o chapéu, as bruxas eram retratadas com esses chapéus para mostrar esse atraso que elas tinham. Era uma coisa caricata, tal qual a verruga. Então a gente já viu que o chapéu ele é uma construção caricata da bruxa, ao mesmo tempo era um adereço que era usado para se proteger do sol, e por mais que ele havia se tornado antiquado nos centros, nas regiões, né, mais afastadas, ele ainda era utilizado para se proteger do sol, do tempo, né, para os trabalhos ali braçais, para os trabalhos ali de colheita, plantação e tudo mais. Então essa é a origem do chapéu. E isso foi sendo falado, que as bruxas eram assim, 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 assado. Os filmes, livros, séries, revistas, o imaginário popular acabou associando e fortalecendo a ideia do chapéu da bruxa. A bruxa também, ela tem uma outra questão. Então, isso é o lado humano de associar o chapéu com a bruxa. Do lado espiritual, o chapéu para nós, bruxos, representa um grande triângulo bem no meio da nossa cabeça. Triângulo, né, das pirâmides. Perceba que a pirâmide é um símbolo comum dentro do esoterismo, das religiões antigas, como um símbolo de concentração de poder. Então o chapéu da bruxa, ele ajuda o bruxo a quê? A canalizar as energias do alto, a concentrar as energias do alto. Além disso, a nossa cabeça é a localização do nosso chakra coronário, que é o chakra mais elevado que nós temos de conexão com o mundo espiritual. Então, o chapéu, né, triangular bem na nossa cabeça fortalece a nossa conexão com o mundo espiritual. Fortalece a nossa conexão com a espiritualidade, com o sagrado, com os elementos, né? Então é por isso que nós, bruxos, utilizamos o chapéu e pegamos isso para nós como um elemento de poder. Mas paralelo a essa história espiritual e magística, tem essa história também que eu acho que é curiosa, né? Sobre eita nós, viu? Sobre o processo de transformar as bruxas em uma caricatura, né? Então o chapéu virou esse processo. Além disso, a ideia do chapéu da bruxa também é essa ideia da proteção da natureza, do sol e tudo mais, porque eles eram ligados ao campo. A bruxaria é muito conectada ao campo, à natureza, né? Os bruxos, eles sempre tiveram essa conexão com a natureza. Inclusive, hoje em dia a gente perdeu um pouquinho isso. Bruxinhos caminhem na terra, observem os ciclos da chuva, da lua, da natureza, né? Sempre que possível, vá a um local de natureza para se recarregar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, gente, o chapéu é isso, mas para nós utilizamos ele para canalizar as energias do alto. Ele vai servir quase como uma antena, conectando o nosso chakra superior ao universo. Além disso, o triângulo é um símbolo de materialização. O número 3 carrega, né, o símbolo da materialização. Então ele ajuda a gente a materializar aquilo que está no nosso campo mental. O chapéu ele ajuda a gente a materializar essa energia ou esse processo, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês sabiam disso, o que vocês acharam desse vídeo. É com muito carinho que a gente produz esses conteúdos e eu gosto de ver a opinião de vocês, tá? Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo que eu quero ver. Um beijo no seu coração e tchauzinho!